Olá, mais uma semana se inicia e mais uma oportunidade de fazermos a diferença. Te convido agora a conferir o que é notícia aqui no Jornal Toda Hora. Inicio essa edição falando de uma pesquisa divulgada pelo IBGE que apontou que a taxa de desemprego caiu em 18 estados brasileiros no segundo trimestre do ano. Vamos conferir. A taxa de desemprego caiu em 18 estados brasileiros no segundo trimestre de 2025, segundo a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio divulgado pelo IBGE. Nos outros 9 estados, o índice permaneceu estável com poucas oscilações. As maiores taxas foram de Pernambuco, com 10,4%, Bahia, 9,1% e Distrito Federal, com 8,7%, e as menores taxas foram de Santa Catarina, com 2,2%, Rondônia, 2,3% e Mato Grosso, com 2,8%. De acordo com o IBGE, a média geral de desemprego no Brasil foi de 5,8%, uma queda em relação ao primeiro trimestre, quando a taxa era de 7%. Esse também é o menor resultado registrado para o período desde que o IBGE passou a calcular os indicadores em 2012. Segundo a pesquisa, o primeiro trimestre mostrou que o mercado conseguiu absorver grande parte da mão de obra temporária. Agora, os dados do segundo trimestre confirmam que o mercado continua resistente à piora, indicando um cenário positivo. Pessoas que buscavam trabalho há 2 anos ou mais ainda eram 1,3 milhões, mas esse número caiu 23,6% em relação ao mesmo período de 2024. E aumentou em quase 60% a vacinação no Distrito Federal nos primeiros 6 meses do ano. Apesar do crescimento, a imunização no local ainda segue abaixo da meta. No primeiro semestre deste ano, o Distrito Federal aplicou mais de 1.648.000 doses de vacinas, o que representa um aumento de 58,27%, se comparado ao mesmo período de 2024. Na época, foram pouco mais de 1 milhão de doses. A Secretaria de Saúde atribui parte desse crescimento a ações de vacinação nas escolas. Foram 208 ações em unidades de ensino, em que mais de 14 mil vacinas foram administradas. Além de escolas, ações de imunização também foram realizadas em postos temporários em locais de grande circulação, como supermercados, feiras, shoppings, praças e até no zoológico. Diferentes regiões do DF foram alcançadas por meio do carro da vacina, que promove busca ativa por pessoas não vacinadas. Essas iniciativas ajudam especialmente quem tem dificuldade de ir até uma unidade de saúde. Mesmo com o aumento da vacinação, as metas ainda não foram alcançadas. Segundo a Secretaria de Saúde, a vacinação contra a dengue chegou a 56% das crianças e adolescentes. A meta é vacinar 90% da população. Dos 49 mil esperados para a imunização contra o HPV, apenas 2.300 pessoas tinham recebido a vacina. Agora fala do Nordeste brasileiro, que tem uma região do tamanho de São Paulo, que está virando deserto para sempre. Infelizmente, mais uma prova das consequências das mudanças climáticas provocadas pela ação humana. Uma realidade que já não dá mais para ignorar os detalhes, com o Anderson Nascimento. A desertificação avança de forma preocupante nos biomas brasileiros e já atinge uma área equivalente a mais de um estado inteiro. Um levantamento recente aponta que cerca de 282 mil quilômetros quadrados no Brasil, extensão superior ao estado de São Paulo, estão sob condições de aridez permanente. As áreas mais afetadas se concentram na Bahia, Pernambuco, Paraíba e Piauí, revelando a gravidade do problema no semiárido nordestino.
Os especialistas alertam que não se trata de uma seca momentânea, mas de uma mudança duradoura no clima. A crise climática tem alterado padrões de chuvas e reduzido a umidade do ar, enquanto temperaturas mais altas aumentam a evaporação. Essa combinação cria um cenário que favorece a transformação de extensas regiões em verdadeiros desertos, comprometendo a biodiversidade e a qualidade de vida da população local. O impacto é direto e profundo na produção de alimentos. O clima responde por cerca de 30% do desempenho agrícola e períodos prolongados de estiagem prejudicam desde o desenvolvimento das plantas até a qualidade das pastagens, afetando também o enchimento dos grãos. A criação de animais sofre com a escassez de água e forragem, o que pressiona a oferta e pode elevar o preço dos alimentos no mercado. O setor energético também sente os efeitos. Mais de 60% da eletricidade brasileira é gerada por usinas hidrelétricas, que dependem de reservatórios abastecidos por chuvas regulares. Por isso, a redução das precipitações eleva o risco de escassez hídrica e compromete a estabilidade do fornecimento de energia, ampliando a vulnerabilidade econômica e social das regiões afetadas. Para frear o avanço da aridez, os especialistas defendem ações urgentes, como a redução das emissões de gases de efeito estufa, a recuperação de áreas degradadas e a preservação dos recursos hídricos. E o Departamento de Regulação da Área de Saúde e Alimentação dos Estados Unidos aprovou o uso de um colírio para a visão cansada. O novo medicamento age por até 10 horas de uso diário e oferece alívio da visão turva. Para funcionar, ele contrai a pupila do olho de forma suave com a aceclidina 1,44%. Da mesma forma que a lente de uma câmera se estreita, que facilita que os olhos consigam focar objetos próximos com mais nitidez. A presbiopia é a perda inevitável da visão de perto, associada ao envelhecimento. Ela afeta a vida diária de quase todas as pessoas com mais de 45 anos. À medida que as pessoas envelhecem, o cristalino dos olhos endurece gradualmente e se torna menos capaz de mudar de forma. Essa perda de elasticidade da lente reduz a capacidade da lente de focar a luz incidente de objetos próximos na retina. De acordo com a farmacêutica fabricante do produto, diferentemente dos colírios utilizados até o momento, ele não afeta os músculos de foco do olho de forma significativa, e assim não embaça a visão à distância nem causa o efeito de miopia. Outros métodos comuns para pessoas com vista cansada são o uso de óculos de leitura, lentes de contato multifocais e a realização de cirurgias de correção. A aprovação da FDA veio depois de 3 estudos de fase 2 randomizados, duplos cegos e controlados, com centenas de participantes. Os 2 primeiros foram o Clarity 1 e 2, que reuniram 466 pacientes acompanhados pelo total de 42 dias, e o Clarity 3, com 217 participantes, que durou 6 meses. Dentre os efeitos colaterais detectados pelas pesquisas estão irritação ocular no momento da aplicação, cerca de 20% dos casos, visão ligeiramente turva, 16%, dor de cabeça, 13% e vermelhidão nos olhos, 8%. No entanto, os pesquisadores afirmam que todos os sintomas foram temporários e leves. Eu fico por aqui, você confere mais notícias do Brasil e do mundo a 1h35 no Jornal Toda Hora com Gustavo Righetti. Um forte abraço e tenha uma excelente segunda-feira. Tchau!